Não dá mais para ter espaço para as mulheres na mídia só no dia 8 de março. Essa frase resume bem o debate sobre mulheres no jornalismo esportivo. No Brasil e no mundo, a presença de mulheres nesse espaço ainda é relativamente recente. Por muito tempo, o esporte foi tratado como um território masculino, um lugar onde se reforçam ideias de virilidade, força e resistência, características essas que são historicamente associadas à masculinidade. Enquanto isso, para as mulheres era reservado o espaço doméstico. No jornalismo esportivo, esse cenário também se repete. Durante décadas, os homens dominaram as redações, transmissões e os discursos, muitas vezes com a justificativa de um público-alvo preferencial para informações esportivas, uma audiência masculina. O próprio acesso das mulheres ao esporte também foi limitado por regras e proibições. Em vários países, algumas modalidades eram vistas como incompatíveis com a natureza supostamente delicada da feminilidade. Durante décadas, esportes como futebol, lutas e corrida foram desencorajados ou proibidos para mulheres, reforçando essa ideia de que os esportes pertenciam ao universo masculino. Um exemplo nesse caso é o Brasil, em que a proibição das mulheres no futebol só viria a cair, enfim, em 1983. Essa visão também influenciou a forma como os esportes passaram a ser retratados pela mídia, refletindo diretamente a relação das mulheres com o esporte, sejam elas atletas, jornalistas, torcedoras ou pesquisadoras. Nessa mesma vertente, a presença feminina cresceu às margens, em meio às proibições, e quando começou a ganhar espaço, veio acompanhada de muita resistência e preconceito. Sabemos que o jornalismo esportivo é um campo vibrante, apaixonante e que move milhões de pessoas. Mas é impossível ignorar que ainda existe muito preconceito nesse espaço. Apesar dos avanços e das tentativas de ampliar a presença de mulheres, ainda persistem diferentes obstáculos. Trabalhar com a mídia esportiva não deveria ser um ato de resistência, deveria ser apenas parte do jogo. Eu sou Maria Júlia Braga, estou na companhia de Júlia Braga e esse é mais um episódio de Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. No episódio de hoje, estamos na companhia de Mili Lacombe, que é jornalista, escritora, cronista e roteirista. Olá, Mili, tudo bem? Seja bem-vinda e muito obrigada por nos conceder esse papo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite. Vocês são homônimas? Maria Júlia Braga, Júlia Braga. E não são parentes? Não. Tá. Que grande encontro. Verdade. Então, para começar aqui o nosso papo, muitas vezes a misoginia atua como um mecanismo de punição contra mulheres vistas como fora do lugar, consideradas inadequadas para os padrões tradicionais de feminilidade. A partir da década de 70, a presença feminina nas redações, estúdios e coberturas de campo cresceu de forma significativa. Mas estar presente não significa necessariamente ser reconhecida. Existe uma grande diferença entre ocupação de espaço e legitimidade profissional. Muitas jornalistas ainda enfrentam questionamentos sobre sua competência, são expostas nas redes sociais e precisam provar repetidamente que pertencem àquele ambiente. Nesse sentido, o desafio não é apenas ampliar o número de mulheres na profissão, mas garantir que elas tenham a mesma condição de visibilidade, respeito e autoridade profissional dentro desse campo marcado por uma cultura masculina. Mili, quando nós falamos sobre o tema misoginia na vertente jornalística, como que você a enxerga na prática, no cotidiano da profissão? Em que momento esse tema começou a chamar sua atenção de uma forma mais profunda? Eu acho assim, vocês falaram, né? Muitas de nós ainda passamos por isso, né? Na imprensa esportiva. Eu diria que todas passam, todos os dias. Todas nós passamos todos os dias. Você trabalhar na imprensa, e você ser mulher e trabalhar com futebol, você colocar a sua dignidade para ser massacrada todos os dias. E aí a gente escolhe assim, tem dois tipos de massacre. Tem o massacre direto, que é aquele colega que vai para o ar e detona mulheres no futebol, temos isso, né? Alguns influenciadores, jornalistas fazem isso livremente, e tem o colega que está sentado com você na bancada, analisando um pós-jogo, está rindo para você, mas também está te massacrando, com condescendência, com paternalismo. Tem os caras que são legais com você até você começar a fazer um trabalho que chame atenção, aí já não vale mais. Então tem um limite, assim, uma mulher no futebol, uma mulher de uma maneira geral, a gente não pode errar,
né? Mulher que erra, erra pelo gênero. A gente nunca erra sozinho. A gente erra por todas nós. Mas também não pode ser muito boa, porque se for muito boa, vai ofuscar os caras. Então, tem um limite para a gente existir nesse ambiente. É esse limite que a gente está rompendo. Não sei se vocês lembram, recentemente, teve o caso da Daiane Muniz, a juíza que estava apitando o jogo do Bragantino, e aí o Gustavo Marques, jogador do Bragantino, saiu e disse: não dá para colocar a mulher para apitar um jogo desse tamanho. Então, o Gustavo foi diretamente, confrontou diretamente, assim, a misoginia dele foi escancarada, né? Aí teve uma repercussão, a gente está andando, né, gente? Assim, o feminismo ele está conquistando espaço, embora a violência esteja muito alta, até por isso. Na rodada seguinte, a Federação Paulista de Futebol pensou e decidiu que seria uma boa ideia colocar a seguinte faixa nos campos: competência não tem gênero. À primeira vista, parece, gente, olha aí, a Federação Paulista está ajudando a gente. Mas não é sobre competência. A gente não quer, a gente não pode exigir excelência de uma mulher para que ela não seja vítima de machismo e de misoginia. A gente está lutando pelo direito a errar. A gente quer o direito de ser medíocre. A gente quer o direito de fazer o que eles fazem. Gente, assim, no jornalismo, na imprensa esportiva, tá cheio de homem medíocre. E eles são badalados. Não há mulher trabalhando com futebol que não seja muito boa no que ela faz. Porque se ela não for muito boa, ela vai ser expelida. Então, começa daí. Mas depois, a gente não pode associar a competência. Essa luta não é por competência. Então, quando a Federação Paulista coloca essa faixa, é uma faixa violenta. E aí a gente entra nessa violência indireta. Porque muita gente fala, gente, vocês reclamam de tudo também, né? Aí tá lá a federação fazendo um elogio. Não é um elogio isso, gente. Pesa. A gente está exausta de ter que ser boa o tempo inteiro, fazer tudo o tempo inteiro. Cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do marido, sair para trabalhar, ser boa no trabalho, aturar o chefe, voltar. Cansa demais essa exigência por competência. Então, a luta é pelo direito de ser medíocre também, pelo direito de errar e poder se corrigir depois, sabe? Assim, a gente só dá conta das coisas que acontecem quando a gente nomeia elas, né? Então, durante muito tempo eu trabalhei com futebol sem me dar conta das violências. E é isso que o feminismo faz de forma tão brilhante, ele nomeia. A gente só enxerga depois que a gente nomeia. E aí a gente começa a lutar para mudar. Mas se a gente não nomear, a gente não vê. Nos últimos anos, um formato específico de programa esportivo tem ganhado cada vez mais espaço na televisão, e principalmente nas plataformas digitais. As mesas redondas que simulam uma espécie de conversa de bar com essa linguagem mais informal. Esse modelo se popularizou ainda durante grandes eventos esportivos recentes, como as Olimpíadas e competições internacionais de clubes, atraindo uma audiência jovem e muito ativa nas redes sociais. Embora alguns desses programas contem com algumas mulheres, a presença feminina ainda costuma ser minoritária. Esse movimento de deixar os programas caminhando para a informalidade também abre espaço para comentários com tom machista ou para piadas baseadas em estereótipos. Isso não vem apenas de quem está na mesa, mas aparece com frequência nos comentários do público ao vivo. Além disso, algo que chama a atenção é como os posicionamentos de jornalistas mulheres costumam ser muito mais questionados e problematizados do que os de jornalistas homens, mesmo quando estão falando do mesmo assunto. Então, Mili, por mais que seja uma forma de gerar um vínculo com a cultura da internet com os jovens, de que forma você observa os novos formatos de programa esportivo e como eles estão permeando essa questão da misoginia no esporte? Pois como eu posso colocar isso? Assim, me preocupa, eu vejo com muita preocupação e com alguma raiva, porque se o programa é majoritariamente masculino e a mulher está lá só como cota, o clube do Bolinha está em execução e ela está deslocada. Inevitavelmente assim. E aí ela vai ou assistir o clube do Bolinha atuando, que é o que acontece normalmente, ela vai se encolher, e até a linguagem corporal diz isso, eles falam entre si,
ela demora a conseguir colocar a palavra dela ali. Quando ela coloca, eles fazem rã e continuam falando entre si. É tipo uma aula sobre machismo e misoginia. E ela está em minoria. Porque se ela falar qualquer coisa que seja transgressora, fora da norma, ela vai ser engolida. Então, por instinto de sobrevivência, muitas se infantilizam, que é o que eles querem delas, outras futilizam a informação, a colocação, a opinião, que é o que eles querem dela, e eles seguem fazendo circular infantilidade, piadas quinta série, machismo, misoginia. Assim, é realmente ilustrativo o que acontece. A gente, uma mesa redonda, ela só vai funcionar de forma igualitária quando a gente tiver equiparação de corpos negros, femininos, corpos trans. Porque a ideia de que quem torce é um homem branco heterossexual é mentirosa. Essa não é a audiência de futebol no Brasil. Ela é metade feminina, por exemplo. A torcida do Flamengo é 40% feminina, a do Corinthians é 54% feminina, e os outros clubes seguem essa mesma lógica. Então, quem vê futebol é tanto homem quanto mulher. São pessoas negras e pessoas brancas, corpos trans, vêm, torcem. A gente sente igual o jogo. Por que é que tem só um sujeito político dando a sua opinião? Nas mesas ainda é assim, gente. As mulheres que entram em minoria. É perfeitamente aceitável que um jogo feminino tenha narrador e comentaristas masculinos, mas um jogo masculino não pode ter narradora e comentaristas mulheres. Não pode. Ninguém vai confirmar isso, óbvio, mas não pode. Não é nenhuma direção de nenhum lugar vai aceitar isso. Então, o jogo ainda está muito desigual, sabe? E as mulheres estão sendo expostas a um tipo de massacre que é novo para a gente, que parece que a gente conseguiu. E o que a gente ouve é o que mais vocês querem. O que mais vocês querem, gente? Vocês já estão narrando, vocês já estão comentando. Vocês já foram presidentes, estão pilotando avião. O que mais vocês querem? É um teatro, sabe? É um simulacro de justiça. Está longe de ser justiça. Enquanto não houver, numa mesa redonda, 5 pessoas, um mediador ou uma mediadora, 2 mulheres, 2 homens. 50% de pessoas negras ali. A gente não, e corpos trans. A gente vai ter a estrutura se reforçando em si mesma. Porque assim, quando tem uma mulher só e tem homens nessas emissoras novas, aí é que eles querem reinar. Aí é que eles querem reinar. Às vezes eu fico ouvindo jogos que tem o narrador, 2 comentaristas e uma mulher. Às vezes ela fica 15, 20 minutos sem falar. Eles estão falando entre si. Talvez eles não percebam, mas muitas vezes eles sabem o que eles estão fazendo. E estão fazendo de propósito. Porque vocês lembram quando, em 2002, talvez vocês não lembrem exatamente disso, mas assim, em 2002, 2003, Lula 1, né? As pessoas chegavam nos aeroportos e diziam: o que é isso? Quem são essas pessoas nos aeroportos? Por que o aeroporto está parecendo uma rodoviária? Esses corpos não deveriam estar aqui. Isso chegou a ser dito, mas isso também era, você sentia isso, né? Uma mulher que trabalha com futebol, o recado todos os dias é: esses corpos não deveriam estar aqui. Vocês só estão porque vocês são chatas. Então a gente tem que aturar. Ainda é assim. Agora nós faremos uma breve pausa, pois aqui no Passes em Passes é hora de relembrar uma história marcante ou descobrir uma curiosidade sobre o tema do dia no quadro Let Me Tell You. No Let Me Tell You, sempre trazemos informações e fatos interessantes sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let me tell you, que significa deixa eu te contar em português. Então deixa eu te contar alguns dados que ajudam a entender melhor o contexto dessa discussão.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a violência de gênero no Brasil bateu recorde em 2025. E no ano de 2026, o nosso ano atual, já começaram com novos casos graves repercutindo na imprensa e nas redes sociais. Um estudo da revista Asmina mostrou que em 2021, jornalistas mulheres receberam mais que o dobro de ofensas no Twitter, atual X, em comparação com os homens, envolvendo comentários sobre aparência, idade ou capacidade profissional. Dados da ONU Mulheres também apontam que mais de 2/3 das mulheres jornalistas já sofreram violência online e mais de 40% relatam que esses ataques acabaram ultrapassando a internet e chegam também ao mundo offline. Que caminhos ainda precisam ser percorridos para que, por exemplo, o futebol feminino seja tratado com a mesma seriedade e visibilidade que o masculino? A gente ainda tem um caminho aí, a gente está começando, a gente começou a atravessar o deserto, a gente está dando os primeiros passos. Eu acho que a mídia ainda não entendeu a responsabilidade e o papel dela nessas transformações, né? Vamos pegar um episódio recente, assim. O presidente do Flamengo faz uma agressão verbal misógina a uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil, né? No dia seguinte, quando foi tão evidente que aquilo era um bullying misógino, estilo quinta série, que no dia seguinte a gente abria as redes sociais e você via muitos homens que trabalham com futebol postando imagens da Renata Mendonça, eles abraçados com elas, eles trabalhando com ela, falando: Renata é maravilhosa, Renata é uma pessoa incrível, a Renata é uma profissional maravilhosa, ela, puxa vida, trabalhar com a Renata é um prazer. Quem não soubesse o que fez o BAP ia achar que a Renata tinha morrido. Nenhum deles se indispôs com o BAP. Nenhum homem partiu para cima do BAP. Eles resolveram fazer menções ao ocorrido, à tragédia que ele cometeu, né, ao crime que ele cometeu, agora vai ser crime, sem se referir ao crime, gente. É muito cômodo, é muito conveniente você agir assim. Então, os caras não entenderam o papel deles. É se indispor uns com os outros, assim como o papel das pessoas brancas é se indispor umas com as outras na luta antirracista. Não adianta eu falar, eu sou antirracista. Eu li tudo da Lélia Gonzalez, eu li tudo da Bell Hooks, eu li tudo da Audre Lorde. Estou pronta, gente, eu sou antirracista. Eu acordo e, como corpo branco, eu me beneficio todos os dias de uma sociedade racista. E se eu não confrontar as pessoas brancas toda vez que eu me deparo com racismo, eu não estou fazendo nada. Eu posso ler Lélia Gonçalves, ai meu Deus, Lélia Gonzalez em praça pública. Eu não vou estar atuando, sabe? Os homens não entenderam o papel deles. Não adianta você fingir que você está agindo, fazendo uma homenagem à Renata Mendonça, sem dizer o que aconteceu, sem se confrontar com o presidente do Flamengo, porque ele, afinal de contas, é um homem muito poderoso. O movimento teria que ter sido pelo impeachment, para que ele fosse impedido. A gente não pode naturalizar esse tipo de horror. O que ele fez é uma das maiores violências já cometidas contra jornalistas na história do jornalismo esportivo feminino. Ele inaugurou uma nova fronteira de violência. O Flamengo, essa imensidão, deveria ter, no dia seguinte, colocado ele para fora. São quase, gente, assim, 20 milhões, 30 milhões de torcedoras esse time tem. É muita gente. É muita mulher. Não é aceitável, a gente não pode naturalizar. E passou. Fizeram lá as homenagens à Renata e, gente, segue o jogo. O BAP é assim mesmo, assim. Mas olha só o que ele está falando. Olha o caixa do Flamengo. Isso não importa. Um homem que... A gente tem moleques no poder. Nossas vidas profissionais são decididas por moleques. O que a gente tem no poder são homens que se comportam como moleques. É isso. No fim do ano passado, foram apresentados os resultados financeiros do Flamengo.
Mas o momento acabou marcado por uma ofensa inesperada do presidente do clube, como você explicou, a jornalista Renata Mendonça, do Grupo Globo. Em outubro de 2025, Renata publicou uma matéria sobre a diretoria, na qual ela mostrava que, mesmo com um orçamento bilionário, os recursos destinados ao futebol feminino eram mínimos. Em um vídeo, ela também comparou as estruturas. O que é claro que, enquanto o futebol masculino tem um CT com um espaço incrível e bem estruturado, o feminino apresenta problemas graves, como chuveiros e torneiras em mau estado. A reação do presidente do Flamengo, BAP, como você explicou, foi atacar a jornalista através de uma fala misógina. Depois disso, muitas mulheres que trabalham na mídia esportiva e dentro de clubes brasileiros se manifestaram nas redes sociais em solidariedade a Renata Mendonça. Ao mesmo tempo, alguns profissionais, inclusive comentaristas, tentaram relativizar o episódio, dizendo que a reação do público teria sido exagerada ou motivada por torcedores rivais. O que chama a atenção é que, ao atacar a jornalista dessa forma, BAP tenta diminuir Renata e desviar o foco das críticas feitas por ela sem em nenhum momento responder à questão central, o descaso com o futebol feminino. Assim como você falou, Mili, no programa Jogou Onde, com a Alissa Klein, vocês comentaram sobre esse episódio e falaram da inauguração de um novo tipo de violência contra jornalistas esportivos. Então, quais são as características dessa nova forma de ataque e de que maneira ela se manifesta? Ela se manifesta dessa maneira escancarada. Ela se manifesta coisificando a gente. Ela se manifesta se dando o direito de avaliar nossas aparências, nossa idade, tudo o que coisifica uma mulher. Então, o que a gente precisa começar a entender de uma maneira mais ampla é que o feminicídio ele é a última parada de um trem que começou a percorrer esse trilho muito antes. E ele começa a percorrer esse trilho com a coisificação de mulheres. É assim que o feminicídio começa na palavra. Todo feminicídio começa na palavra. É claro que nem todos os homens que diminuem, coisificam mulheres vão acabar matando, mas todos os que matam começaram coisificando. Então, a gente precisa entender que não são coisas separadas, a gente não está falando de universos distintos. A gente está falando de uma mesma linha de trem. Começa com a diminuição da mulher. Começa com o homem se dando o direito, no ambiente de trabalho, de avaliar a gente fisicamente. Normalmente, assim, são homens muito feios que fazem isso, que foi precisamente o caso, né, do presidente do Flamengo, que não deveria falar de ninguém, nem de homens, nem de mulheres, se ele conseguisse se olhar no espelho. Mas o privilégio é tão imenso que ele se dá esse direito. Então, a gente está falando de uma mesma coisa. Começa com, não vai sair com essa roupa. Começa com, você tem certeza que você vai pedir sobremesa? Começa com, você está acima do peso. Você está velha para essa posição. Começa assim. Aí passa, tem várias paradas, né? Tem o abuso, tem o assédio, tem o silenciamento, tem o estupro, tem a morte. É um mesmo trem, gente. É um mesmo trem. E os homens que falam, para de generalizar, eu nunca fiz nada. Pois então faça, porque se você nunca fez nada, você está nessa linha de trem. Você precisa começar a se indispor com outros homens. O seu nada também mata a gente. Então, essa consciência é que precisa ser popularizada. E eu, assim, quando os homens falam, mas você não é homem, você não sabe do que você está falando. Eu sou um corpo branco dentro de uma sociedade racista. Eu sei exatamente do que eu estou falando. Quando eu falo do seu papel, da sua posição. Porque eu me beneficio disso todos os dias. Todos os dias. Eu posso dizer para mim mesma, várias vezes ao dia, eu não sou racista, eu não sou racista, eu não sou racista. É uma mentira. Eu fui treinada para ser. A minha obrigação é me desfazer do preconceito, assim como eu sou machista e assim como eu sou LGBTfóbica. Somos. Essa sociedade cria a gente para ser. A nossa tarefa é a gente se livrar disso. A primeira fronteira de qualquer derrubada de preconceito é o espelho. E depois é quem está do seu lado. É o amigo que fez, é o amigo que colocou a foto da mulher nua no grupo, é o amigo que fez piada homofóbica.
É chato pra caramba, gente, se indispor. É muito chato. É realmente muito chato. Mas é o único caminho, né? Eu, às vezes, tenho amigos que dizem: Ah, Mili, mas eu não vou comentar mais esse caso de machismo no futebol porque me enchem o saco. Pois é, meu querido. Sim, então a gente segue comentando, as mulheres seguem comentando e a gente está apanhando todos os dias. Aí não vem você depois dizer, não, toda a minha solidariedade a Duda Dal Ponte, toda a minha solidariedade. Isso é um teatro, gente, não serve mais. Partindo para outro caso agora de violência contra jornalistas mulheres, a gente vai falar sobre o caso Bernabé, na última rodada do Brasileirão de 2025, em que ele retira o fone de ouvido da repórter Andréa Chemelo, da Rádio Inferno, e gritou no ouvido dela enquanto ela trabalhava à beira de campo. A jornalista relatou que não se sentiu agredida fisicamente, mas considerou a atitude do jogador intimidatória e desrespeitosa. Segundo ela, dirigentes do Inter pediram desculpas e informaram que o jogador receberia uma advertência interna, apenas. A história ela não para por aí. Depois que esse vídeo circula, Andreana contou que recebeu mensagens de apoio, mas também recebeu ataques e ofensas racistas nas redes sociais. Mili, quando nós observamos situações como essa, uma coisa nos chama a atenção. Mesmo que esse tipo de atitude aconteça em público, na maioria das vezes quase ninguém reage ou intervém. Por que você acha que ainda existe essa espécie de silêncio, passividade diante de episódios de misoginia no futebol? E o que pode fazer com que esses homens não se mobilizem quando presenciam ações como essas violentas? Pois o Inter teve um episódio anterior a esse, que foi o mascote do Inter, que fica atrás do gol, ali, alegrando as pessoas, ele assediou uma repórter, né? Hoje, o mascote é uma mulher. Foi isso que o Inter fez. Então, não funciona, gente. Não funciona. Primeiro, assim, é muito bom que a misoginia passe como lei, é maravilhoso, mas uma lei que só puna não muda a sociedade. A gente precisa de educação, a gente precisa de letramento. Então, o que o Inter fez é também um teatro, né? O Inter não está. Para agir assim é dizer, não estamos interessados em resolver coisa nenhuma. Não vamos resolver nada, gente. Segue o jogo. Bernabé nunca veio a público pedir desculpas. A gente não sabe se ele foi obrigado a fazer um letramento, não foi, obviamente, mas deveria ter sido, assim como todo o time do Inter, né? Como a gente vai trazer esses homens, né? Não é dizendo a gente precisa de ajuda, porque a gente chegou até aqui sem ajuda e a gente vai chegar até o fim sem ajuda, porque os homens não têm que entrar nisso por nós mulheres, eles têm que entrar nisso por eles homens, porque assim o mesmo machismo que faz tudo isso com a gente faz o seguinte com eles: você é um homem, menino nessa sociedade, você cresce ouvindo não chora. Você vai segurar o mundo nas costas. Você não vai mostrar que você está triste. Você não vai pedir ajuda. A primeira coisa que tiram de um homem, Bell Hooks disse isso magnificamente, é a sensibilidade. Gente, o que você tem que perder para se tornar um homem nessa sociedade? Você precisa se desumanizar para ser aceito como um homem. É muito violento o que o machismo faz com os homens. Você não ter direito de colocar a cabeça no colo de um amigo e dizer, cara, eu não estou dando conta. Eu preciso de ajuda. Eu não estou aguentando. Homens se matam mais. Homens morrem mais de doença. Homens morrem mais em acidente de trânsito. Homens se matam mais até em assassinatos, né? Porque as maiores vítimas de violência são homens. As mulheres morrem, é um recorte muito cruel e específico. As mulheres morrem assassinadas por aqueles em quem elas confiavam. As mulheres morrem assassinadas por parceiros, amigos, ex-maridos, maridos, ficantes, pais. É muito cruel isso. Homens morrem assassinados por outros homens, por motivos vários, né? 95% das violências do mundo são cometidas por homens. 95% das violências do mundo são cometidas por homens. Se isso não diz que existe um problema muito central com a masculinidade, com o que é ser homem nesse mundo, eu não imagino o que diga. Então, a solidão que os homens experimentam na vida, ela é muito violenta. Porque por mais que a gente sofra com o machismo, nós mulheres, nós estamos juntas. A gente fala de coisas profundas, a gente tem vínculo umas com as outras.
E isso, dentro de uma experiência humana, é o máximo que a gente pode querer. É estabelecer vínculos. É tão perigoso esse encontro entre mulheres que o machismo deu um nome para a troca de ideias entre duas mulheres, chama fofoca. Duas mulheres falando, elas estão fofocando. E não é verdade. Não é verdade. Com as minhas amigas, eu falo as coisas mais profundas do universo. E homens, quando eles se encontram, eles já foram encorajados a trocar ideias sobre mulher, sobre quanto ganhou, sobre como a vida está boa. É um outro lugar. E isso é uma solidão imensa. Imensa. Então, o machismo é muito violento com homens. Homens precisam entrar nessa luta por eles. Assim como as pessoas brancas não estão entrando na luta antirracista para salvar as pessoas negras. Nenhum branco vai ser salvador de porra nenhuma. A gente tem que entrar pela nossa humanidade, para a gente conseguir estabelecer vínculos maiores, mais profundos, reconhecer outros pontos de vista, outras experiências, outros corpos. Então, é a única maneira que eu vejo, porque enquanto eles estiverem achando que eles estão ajudando, eles vão sempre querer protagonizar uma luta que não é deles. Quer dizer, desculpa, vou refazer, é deles também, mas numa outra dimensão. Agora é hora do quadro Lê Me Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passes em Passes, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Então, Mili, qual a sua indicação para o nosso papo de hoje? Eu queria indicar um documentário que está no Netflix, que é sobre a Copa do Mundo de 1971 no México. A Copa do Mundo feminina. Ele foi produzido pela Serena Williams. Conta uma história que foi apagada propositalmente, porque foi uma Copa do Mundo que reuniu um número recorde de pessoas. Logo depois da Copa de 70, o Estádio Azteca ficou abarrotado para ver, e isso precisou ser apagado, porque senão o futebol, a ideia de que o futebol feminino era popular era perigosa para quem estava no poder, né? E é muito bonito, assim. Eu acho que ele desfaz muito dos nossos preconceitos, sabe? Mostra como esses apagamentos históricos são tão fortes, como você invisibilizar histórias reforça estruturas hegemônicas de poder, sabe? Então, eu recomendaria esse documentário. Aproveitando a indicação da nossa entrevistada de hoje, ainda é importante destacar pesquisas relacionadas a gênero e esporte, como o relatório Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol A1 2025, desenvolvido aqui pelo Observatório Social do Futebol, com parceria do Leme. Esse estudo analisa dados sobre o campeonato feminino no nosso país realizado em 2025. Produzir e divulgar esse tipo de informação são fundamentais para ampliar a visibilidade, fortalecer o reconhecimento das mulheres no esporte e impulsionar mudanças estruturais mais profundas. Aproveitando a indicação da nossa entrevistada e o lançamento que o Observatório fez do relatório sobre o futebol feminino, o Brasil, em 2027, vai sediar a Copa do Mundo Feminina, a primeira da história realizada na América do Sul. Aproveitando esse gancho, então, e todo o debate recente sobre estrutura e investimento do futebol feminino, gostaríamos de ouvir a sua visão. Mili, quais as suas expectativas para a Copa do Mundo no Brasil? E você acredita que esse torneio pode gerar mudanças estruturais reais diante da visibilidade proporcionada no futebol brasileiro? Sim, eu acho que esse torneio vai gerar essas mudanças. Assim, o Vladimir Safatli, professor de filosofia da USP, ele tem uma ideia que eu gosto muito. Assim, ele fala: a gente não transforma, não são as grandes ideias que transformam uma sociedade. São os novos afetos que produzem grandes ideias, e a partir disso a gente pode começar a transformar uma sociedade. Eu acho que essa Copa do Mundo Feminina no Brasil vai ser uma usina de afetos que a gente ainda não está preparado para entender o tamanho que ela vai ter. O futebol feminino não vai chegar pedindo licença em 2027. Ele vai chegar com a força de uma usina mesmo. E as pessoas, homens que dizem que não gostam, mulheres que dizem que não gostam, vão ser capturados por essa força.
e vão ser arrastados para dentro do futebol feminino, para dentro dessa Copa. Vai ser um encontro grandioso que vai dividir a história do futebol feminino entre antes e depois. Nunca mais as coisas vão ser as mesmas, depois que esses afetos forem colocados em circulação. E vai ser mais grandioso ainda porque o Brasil vai ganhar essa Copa. E as mulheres vão fazer o que os homens não fizeram. Ganhar uma Copa que, aliás, as mulheres vão redimir o vexame histórico que foi a Copa do Mundo masculina no Brasil. Um vexame que também foi apagado. Gente, assim, é tão absurdo que o 7-1 esteja... O Filipão, que foi o treinador, não colou nele, gente. Não colou em nenhum dos jogadores que estavam ali. Não colou na CBF. Quem foi o responsável por esse vexame? Não houve. Não houve. Foi uma coisa. Gente, assim, saiu de giro. A gente. Esquece isso, gente. Esquece isso. Não é para esquecer. A gente precisa reforçar o vexame, o constrangimento. Se são as mulheres que são eliminadas assim, de uma Copa do Mundo no Brasil, a gente falaria, o futebol feminino voltaria 100 casinhas. Com eles não aconteceu nada. Não colou em ninguém. Esse vexame, maior vexame já protagonizado dentro de campo pelo futebol brasileiro. E as mulheres vão redimir esses caras aí. Mili, primeiro, eu sou sua fã, te adoro, vejo sempre você em onde quer que você fale, esteja. Eu sou a coordenadora adjunta do Leme, né? Eu sou professora da UERJ, meu nome é Leda. E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando esse momento, que é como você vê a possibilidade da relação entre futebol feminino e feminismo no Brasil. E já que você mencionou a Copa de 71, na Argentina, o Dia Nacional da Futebolista é o dia 21 de agosto. E é o dia 21 de agosto porque foi quando, em 71, naquela Copa lá no México, a Argentina venceu por 4-1 a Inglaterra. Né? Não à toa a Inglaterra. E no dia 21 de agosto, que foi o dia dessa vitória, passou a ser o dia da futebolista. E na Argentina existe uma relação muito forte entre feminismo e futebol feminino. Né? Tem alguns projetos, algumas coisas que são importantes lá. Como você vê essa relação, se ela é possível aqui no Brasil, entre futebol feminino e feminismo? Excelente pergunta, Leda, obrigada. Eu acho que mesmo se para quem não vê que essa relação é direta, ela está ali. Eu acho que é inseparável. Uma mulher que jogue bola, ela está fazendo muito pela luta das mulheres. Mesmo que ela diga, não sou feminista, não estou nem aí com essa luta, o fato do corpo dela estar ali jogando bola é muito direto, sabe? Eu acho que é inseparável, é intrínseca essa relação, para responder diretamente à sua pergunta. E acho que a maior parte das mulheres tem uma consciência de categoria que os homens não têm. Porque só a gente sabe o que a gente teve que fazer para estar aqui hoje, jogando bola. Então, existe, por exemplo, depois de um jogo muito disputado, acaba o jogo, as mulheres vão se cumprimentar. Mesmo que seja uma final. Porque eu, por exemplo, eu sou tricolor, né? Mas no futebol feminino, se o Flamengo for para uma final, eu vou torcer para o Flamengo. A gente passa por coisas maiores. Para o Flamengo dos homens, jamais. Mas o das mulheres, eu vou torcer. Então, eu acho que essa consciência de categoria existe pulsante no futebol feminino. E eu não sabia dessa história do Dia da Futebolista ser uma homenagem a uma vitória contra a Inglaterra. É incrível, a Argentina não se cansa de vencer a Inglaterra, né? Nos campos, maravilhoso. Obrigada. Recentemente, tem rolado nas redes sociais uma discussão sobre o uso de leques na arquibancada, principalmente por coletivos femininos dentro das torcidas. E a recepção foi, no mínimo, violenta por parte de torcedores de torcidas organizadas, né? No exemplo do Fluminense, a Tricoflores foi muito hostilizada por integrantes da Young Flu, e no Flamengo está acontecendo a mesma coisa com a Fla Calcinha. E eu queria que você falasse um pouco sobre como nós, mulheres que frequentamos a arquibancada, a gente acha que ocupou certos espaços, né, por fazer parte de torcidas organizadas, mas como não somos ainda
100% aceitadas nesses espaços, né? Porque levar um simples leque, que é um símbolo que é atrelado a mulheres e a pessoas LGBTQIAPN+, não são aceitos como instrumentos de arquibancada. É isso, assim, a misoginia, eu acho que entre todos os preconceitos, ela é o mais plástico, ela é o que melhor se misoginia, eu acho esconde. que entre todos os Porque preconceitos, hoje em ela é o mais dia a plástico, ela é homofobia o que é melhor se facilmente esconde. reconhecida, assim. Quando alguém, uma torcida chama um time masculino se refere como elas, né? As Marias, elas, vem a homofobia, mas não vem a misoginia. E a misoginia é uma ideologia. É você desprezar, diminuir, minimizar, ridicularizar tudo que é da ordem do feminino, né? Então, é muito violento que dentro daqueles clubes que a gente chama de nossos, a gente não seja reconhecida como sujeito pleno. Na maior parte das torcidas organizadas, uma mulher não pode tocar nenhum instrumento nem segurar o bandeirão. Então, está escancarado lá dentro essa misoginia. E são pessoas que estão com a nossa camisa. E a gente é uma fronteira a mais na violência, porque você espera a violência de quem não deveria, né? Mas a gente até espera a violência de quem está com uma outra camisa, mas dos nossos, isso mostra como a misoginia é uma ideologia. Ela está lá. Às vezes a gente nem percebe que ela está lá, mas ela está lá. Uma história que eu nunca esqueço, assim, em 2021 o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, um título que o Atlético não tinha. E foi uma catarse. A gente via no Mineirão as pessoas com foto do pai, da mãe que tinha morrido, da avó, que não tinha podido ver o Galo campeão. E nesse mesmo dia a gente soube de relatos de torcedoras que estavam sendo estupradas lá dentro. Torcedoras do Atlético, estupradas por torcedores do Atlético, que estavam muito felizes e não conseguiram se conter. Então, é muito violento com a gente. Assim, por isso que eu digo que a gente ama um esporte que detesta a gente. Essa ojeriza tudo que é da ordem do feminino, como se isso fosse diminuir alguém, é a misoginia. Um menino, ele é socializado de modo a entender que a construção da masculinidade dele vai se dar em oposição ao que é ser menina. Ele entende muito rapidamente que tudo o que é da ordem do feminino é ridículo, é pequeno, é debochável. E como você faz depois que esse menino se torna homem para tirar isso dele? É muito difícil. Então, ele vai se sentir no direito de silenciar, assediar, abusar, estuprar e matar, porque aquilo não é nada. Muitos homens condenados por crimes contra mulheres, eles dizem: eu não fiz nada. Ele acredita, ele não acha que ele está mentindo. Porque ele foi educado a achar que nós somos nada. Então, é muito complexo, né? E aí, assim, a gente tem... Porque é tudo... Tem várias camadas em tudo, né? Porque as torcidas organizadas, elas são vítimas de todo tipo de preconceito também. Porque elas são periféricas. Porque elas estão sendo colocadas para fora. O preço exorbitante dos ingressos está querendo colocar para dentro pessoas que podem pagar. E no Brasil, quando você encarece, você embranquece. Então, é uma atitude racista. As torcidas organizadas são vítimas de racismo e de classismo. Só que lá dentro delas, a misoginia pulsa forte. É bem complexo. Bom, Mili, nós somos estudantes da comunicação e é possível notar que muitas de nós estamos indo para esse caminho não só do jornalismo, mas do jornalismo esportivo, por ter esse sonho, né, de ter a paixão pelo esporte. E eu queria saber de você qual o conselho, para finalizar, que você daria para estudantes da graduação ou pós-graduação, enfim, que têm o sonho de seguir por esse caminho, mas ainda têm uma resistência. O que você diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte: é um caminho de legado, é um caminho, portanto, muito bonito, porque a gente não faz ele sozinha, a gente faz por quem vem aí. Infelizmente, a gente só deixa um legado sobre alguns destroços de nós mesmas. Então, é um caminho que vai ter um custo pessoal. E um conselho que eu daria é: tudo que vocês têm é umas às outras.
o sistema vai tentar colocar vocês em rota de colisão. Como ele trabalha com cotas, então, quando só pode uma mulher numa mesa redonda, qualquer outra mulher contratada é uma ameaça. É assim que o sistema rivaliza mulheres. Não caiam nessa. Não caiam nessas. A gente só tem umas às outras. Como o Emicida cantou, tudo que nós tem é nós. Então, não solta a mão, porque o sistema todos os dias vai colocar vocês umas contra as outras. Não caiam nessa. Mulher não rivaliza. A gente vai juntas. E a conquista de uma é a conquista de todas. Atacou uma, atacou todas. Essa consciência não pode ser perdida, porque a hora que a gente perde essa consciência, eles ganharam. Eles, os que estão no poder. Então é fim de papo no Passes em Passes. Mili, muito obrigada por aceitar esse convite e nos apresentar tantas informações importantes. Gratidão. Imagina, eu que agradeço, gente. É uma honra bater esse papo com vocês e a gente se vê. Me chamem para mais. Obrigada. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elau e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve roteiro e produção por Júlia Braga e edição por Júlia Braga também. Nosso programa é lançado na última quarta-feira de todo mês e esperamos vocês no próximo episódio. Valeu pela audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, @LemeWerg, e acompanha os textos do nosso blog, leme.erg.br. Passes e Impasses, o esporte como você nunca ouviu.